Pessoal, muito obrigado, muito boa noite. É uma honra e um prazer recebê-los aqui nessa quarta-feira, à procura aí realmente de conhecimento prático, algo que vai ser útil para vocês, como também para os clientes de vocês, para os negócios dos clientes de vocês, que esse é o nosso objetivo. O objetivo do Grupo Reagro aí é levar o que existe mais novo e avançado e gerar dinheiro para o negócio, ok? Esse projeto de educação continuada, nós temos aqui presentes já 465 pessoas de todo o Brasil, nós esperamos ao redor de 900 pessoas, então realmente é um congresso muito grande, são várias pessoas aí do Brasil que têm marcado presença nesse treinamento, nesse webinar, nessa discussão sobre fábrica de ração, um assunto tão aí importante do nosso país e tão carente. Esse modelo de treinamento, de transferência de conhecimento, nós fomos aí os líderes nesse caminho, temos utilizado isso há mais de 3 anos e tem funcionado muito bem. Aos clientes aí do Reagro Ensino, do 3R Lab, das outras empresas do grupo, já têm acostumado a receber esse tipo de conteúdo, tanto na área de pecuária de leite, pecuária de corte, grãos, café e agora fábrica. Tá? Então, siga lá as mídias sociais do Reagro Ensino, do 3R Lab, que vocês vão encontrar mais uma quantidade enorme de conteúdo para o treinamento de vocês. É simplesmente um pedacinho do que vocês vão encontrar, tanto nos cursos do Reagro Ensino, como também nas análises aí do 3R Lab para poder ajudá-los. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer e nós vamos falar um pouquinho mais sobre as empresas parceiras, a Elanco, que é uma empresa parceira nesse projeto, que acredita na importância da educação para que os seus clientes tenham uma condição cada vez mais técnica de tomar decisão. O pessoal da Laleman também, para apresentar para vocês um pouquinho mais da empresa, está presente em uma série de fábricas do Brasil, em todas as linhas aí de monogástricos e ruminantes, como nós vamos falar um pouquinho mais. Então, muito obrigado aí, pessoal da Laleman e Elanco. Esse específico webinar é uma realização do Reagro Ensino. Nós vamos conhecer um pouquinho mais algumas oportunidades com a Genor, vou discutir com vocês o que tem aí de treinamento para aprofundar um pouquinho mais nesse caminho, como também do 3R Lab, que é o laboratório de análise para o agronegócio do Grupo Reagro, ok? Então, sem mais, hoje nós temos novamente a presença do Dr. Stefan Hohr, ele é médico veterinário consultor, especialista em fábrica de ração, tem trabalhado aí no Brasil todo, vivendo dentro de fábrica, autor de livro, com uma série de especializações focado em fábrica, em processos, em boas práticas, e tem sido um especialista muito requisitado dentro de fábrica para que isso possa se tornar uma realidade do controle de qualidade dessas empresas, ok? Hoje, esse webinar específico é uma série, tá? Nós falamos um pouco de uma visão geral no webinar passado. Esse webinar nós vamos falar um pouco mais sobre boas práticas de fabricação em fábrica de ração, e nós continuamos, tá? É um processo mensal, e qualquer pessoa que perder, não teve oportunidade, por algum motivo não conseguiu acompanhar, entre em contato conosco, tá? Nós temos sim o vídeo gravado, o nosso objetivo é que vocês utilizem, temos também o PDF para que vocês treinem seus companheiros, treinem as outras pessoas da equipe, porque o nosso objetivo é que esse conteúdo técnico e prático, chegue para um número maior de pessoas no Brasil. Nesse momento, com 600 pessoas, Stefano, está à sua disposição aí, ok? Muito obrigado por estar conosco hoje à noite. Beleza, Marcelo. Eu que agradeço aí o início. Uma boa noite a todos aí, né? E mais uma vez a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem, né? Em tempos de coronavírus aí, né? E como disse o Marcelo, esse é o segundo módulo, então, né? Nós temos ainda 6 pela frente, ou seja, num total de 8 aí. E hoje nós vamos falar de BPF, que são as boas práticas de fabricação em fábrica de ração. É importante ressaltar que, além de ser importante para a fábrica, né, a questão de boas práticas de fabricação, vocês vão perceber que vem de encontro com o momento que nós estamos vivendo agora. Boa parte de algumas situações que nós estamos fazendo ou introduzindo no nosso dia a dia, vocês vão ver que tem a ver com as boas práticas, que boas práticas pode ser na nossa casa, na nossa indústria, na fábrica, em diversos lugares, né? Nesse caso aqui agora, boas práticas de fabricação e fábrica de ração. Quais vão ser os tópicos principais que nós vamos abordar
nessa apresentação de hoje. Nós vamos fazer um breve resumo do módulo anterior, né? A gente adotou essa metodologia, vai ser assim com os outros também, para que a gente esteja sempre bem Stefano, só te aí. interrompendo um minutinho, o pessoal não está vendo a sua tela ainda, tá? Caso você esteja compartilhando. É curioso, porque agora estão vendo? Ainda não. Você foi lá em... Eu lembro que a gente treinou lá, Share Screen, lá embaixo tem uma caixinha verdinha com uma seta. Isso, aí eu tô clicando aqui. E aí você tem que selecionar a tela lá em cima. Pega o... Isso, doutor. Agora deu? Isso aí. Agora sim. Tá, então, desculpem a falha aí. Então, só para a gente retornar aqui, né, esse é o segundo módulo, as boas práticas de fabricação em fábrica de ração. Quais são os tópicos principais, então? Resumo do módulo anterior, como eu disse, uma introdução, as áreas de aplicação do BPF, né, das boas práticas de fabricação, e as conclusões ao final com os comentários para fazer o nosso fechamento. Então, vamos ao resumo do módulo 1, né, que foi há um mês atrás e deu início a essa série de webinários aí com o conteúdo principal de fábrica de ração. Nós mostramos nesse módulo 1 a importância do universo da produção de alimentos e de fábrica de ração. Então, a gente deu ênfase nesse assunto aí. Nós mostramos os números do setor, né, no Brasil e ao redor do mundo, como que é a produção de ração por aí, né? Nós falamos sobre os tipos de fábrica, falamos sobre os tipos de ração, tipos de matéria-prima, né? O MP está aí para matéria-prima, e também dos diversos aditivos. Nós falamos também que isso aqui é sempre importante vocês levarem com vocês ao longo de todos os webinários, que a fábrica, enxergar a fábrica como um centro de distribuição. Ou seja, ela recebe muita coisa, processa aquilo e o produto acabado segue adiante, que é a ração. Por isso que a gente chamou, entre aspas, de centro de distribuição. E a gente falou também da importância de planejar, né, qualquer coisa que você for fazer em relação à fábrica, e conhecer bem o negócio fábrica de ração. Então, com relação ao BPF, também não tem como fazermos BPF sem planejar. Por isso que nós vamos tratar nesse módulo agora, que é o segundo de BPF, e vocês vão ver que no terceiro módulo vai ser uma espécie de extensão desse BPF, onde nós vamos mostrar todas as ferramentas na prática que a gente pode utilizar para garantir que o BPF tenha sucesso, tais quais manual de BPF, POP, que são os procedimentos operacionais padrão, etc. Muito bem, então vamos à introdução. A quem se aplica o BPF? Ele se aplica a estabelecimentos fabricantes e fracionadores de produtos destinados à alimentação animal. Quem acompanhou o primeiro módulo aí, viu que a gente fez essa diferenciação, porque a gente sempre fala em fábrica de ração, mas, na verdade, é bem mais abrangente que isso. Então, ele se aplica a todos os estabelecimentos que fabricam ou fracionam algum produto destinado à alimentação animal. Então, não seria somente a uma fábrica de ração. Então, nós temos aqui também fábricas de concentrados, proteinados, fábricas de núcleo ou premix, fábricas de sal mineral, ou algumas fábricas fazem todos esses produtos aí. Então, o BPF se aplica a todos esses tipos de estabelecimentos. Por definição, o que é o BPF? É importante que a gente tenha isso nessa parte teórica, não tem como fugir dela. Então, por definição, as boas práticas de fabricação são um conjunto de diretrizes empregadas em produtos, processos, serviços, edificações e instalações, visando o quê? Visando a promoção e a garantia da qualidade e segurança do alimento para os animais. É uma série de princípios e regras para a correta fabricação de alimentos para animais, abrangendo desde as matérias-primas até o consumo final. Por que é importante a gente ter essa definição? Para que vocês vejam, entendam a abrangência das boas práticas. Então, não é somente na produção, ou somente no armazenamento, ele pega tanta parte de instalação, serviços, processos, e sempre com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança do alimento. Tá ok? Quais são os objetivos principais? A produção de rações dentro de padrões de qualidade e inocuidade, né? Ou seja, que não tenha
problema de segurança alimentar depois, quando nós consumíamos os animais ou os produtos daqueles animais que comeram a ração. As rações, elas devem estar o mais próximo possível daquilo que foi formulado pelo nutricionista. Esse é um ponto bem interessante também. Às vezes a gente tem a forma de ração no papel, bonita, tudo bacana, atendendo, equilibrado, balanceado, só porque aí depois de todo o processamento dentro da fábrica, a ração não sai daquele jeito que está no papel. Então, um dos objetivos do BPF é garantir que as rações, que são nossos produtos acabados lá, fiquem mais próximos do que foi formulado pelo nutricionista. Um outro objetivo é que as rações não prejudiquem a saúde dos animais e do homem, em última instância, porque nós vamos consumir produtos desses animais, ovos, leite ou o próprio animal na forma de carne. O que seria o BPF na prática, então? O BPF ele tem um início, mas não tem um fim pré-determinado. Assim como outros programas de qualidade, você implanta o BPF e depois você precisa fazer a manutenção e tocá-lo adiante. Então, ele não tem um fim. Os princípios devem ser aplicados diariamente e de forma sistemática. Deve ocorrer um aperfeiçoamento ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente vai estar sempre fazendo revisões, encontrando as não conformidades, corrigindo elas, padronizando novamente e seguindo adiante. Então, isso seria esse aperfeiçoamento aí ao longo do tempo. O ideal é que se tenha um coordenador ou então uma equipe do programa de BPF. Por que isso aqui? Imagina uma fábrica grande, com uma equipe grande. Se você não tiver alguém que coordene isso, às vezes você tem que ter até uma equipe mesmo para tocar, manter e garantir que o programa de BPF aconteça. Numa fábrica, às vezes na fazenda, lá na granja, que as equipes são pequenas, certamente a gente não vai ter essa equipe, mas sempre alguém tem que ser o pai da criança, ou seja, alguém, de uma forma ou de outra, tem que ser responsável pelo projeto, pelo programa, senão ele está fadado ao insucesso. E a gente precisa ter sistemática para fazer o BPF, como eu disse. Então, o que seria essa sistemática? É ter um manual de BPF, é ter os POPs descritos, que são procedimentos operacionais padrão, executar auditorias, treinamentos, ter planilhas. Isso aqui tudo são as ferramentas que nós vamos ver no nosso próximo webinar. A gente pode evoluir para certificação e outros sistemas, porque uma fábrica, quando ela tem CIF e é registrada, como a gente viu no primeiro módulo, ela pode requerer a certificação de BPF. Então, ela vai ter um selo que ela vai poder colocar nas suas etiquetas, nos seus rótulos. A gente pode agregar demais ferramentas e sistemas para garantir a qualidade e a segurança, porque, assim, o BPF é uma das etapas dos programas de qualidade. Depois dele, nós temos, por exemplo, a PPCC. Isso nós vamos ver também no nosso próximo módulo, no terceiro, no mês de maio. Qual que é o resultado esperado quando eu aplico o BPF de forma correta? Eu vou ter uma otimização do tempo e de recursos, eu vou minimizar erros, eu vou ter uma redução de custo, né? Isso aí é extremamente importante, porque se vocês recordarem, nós comentamos também no módulo anterior o quanto que a parte de ração, nutrição representa dentro de um negócio. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa redução de custo aqui. Nós vamos ter uma melhor qualidade e inocuidade da ração, esse é um dos objetivos do BPF, né? E vamos ter, vejam vocês aí, uma melhoria no desempenho dos animais, ou seja, fica todo mundo satisfeito, né? Quem recebeu o programa implementado na sua empresa, na sua fábrica, e os animais vão desempenhar melhor, ou seja, na hora que você olhar esses resultados esperados aí, não tem como alguém não entender a importância de se, de fato, ter um BPF implantado dentro da realidade de cada um. Só para vocês terem uma ideia, ó, dá uma olhada aqui. Quando a gente fala em BPF lá na prática, seria isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso antes. Né? Então, eu tenho uma determinada situação lá, não importa qual ela é, aqui é exatamente para vocês perceberem. Olha aqui, ó, é o mesmo local que com trabalho, com a informação que eu tenho, sabendo o que eu preciso fazer, que nós vamos ver adiante aqui, ó, eu transformo uma situação que estava totalmente inadequada, onde eu não consigo ter visibilidade, não consigo controlar nada, vai gerar erros, nessa outra situação à direita aí, às vezes somente
o empenho das pessoas e, às vezes, eu nem tenho custo para fazer isso aqui. Então, eu costumo mostrar essa foto aqui, esse tipo de situação, porque é muito comum as pessoas falarem, mas não tem jeito, é muito difícil, eu não consigo fazer, vou ter que gastar dinheiro. Não, a gente consegue fazer muita coisa dentro de casa mesmo e transforma as realidades. Quais são as áreas de aplicação do BPF? Agora vem a parte mais extensa aqui, e aí vocês vão ver o quanto que o BPF é abrangente. Nós vamos ver muito esse termo aqui, requisitos higiênicos sanitários de alguma coisa. Nós vamos começar pelos requisitos higiênicos sanitários das instalações. O que eu preciso ter, então, na minha instalação para cumprir o BPF? A localização da fábrica em área livre de focos de insalubridade, o que seria isso? Não está perto de um aterro sanitário, não está perto de uma estação de tratamento de esgoto, ou seja, qualquer coisa que possa gerar sujeira, mau cheiro e, de repente, contaminar o meu produto lá, que é a minha ração. Tem que ter um acesso adequado para essa fábrica, senão como que eu vou receber toda a matéria-prima e depois escoar meu produto acabado, que é a ração, para comercialização ou para dentro da minha fazenda ou dentro da minha granja. A proteção contra a entrada de pragas, ou seja, essa edificação, essa instalação tem que estar preparada para isso, nós vamos ver mais para frente como. E os pisos, os forros, paredes, portas e janelas têm que ser de superfície lisa, impermeável. Para quê? Para facilitar a limpeza. Isso tudo tem que estar sempre em bom estado de conservação, ou seja, eu tenho que estar fazendo uma manutenção preventiva e corretiva. Então, é um primeiro quadro aí que a gente precisa ter. Aí, o que a gente deve fazer? Eu devo analisar a minha realidade já, para quem já tem uma fábrica de ração, e imaginar que isso aqui é o ideal. E aí eu tenho que chegar o mais próximo desse ideal possível. Jamais posso me deixar vencer para falar assim, não, a minha aqui, a parede é toda de chapisco, então nunca vai ser lisa, eu não posso fazer nada. Não se engane, a gente pode sim. Quase tudo tem solução dentro de uma fábrica de ração. Aqui, algumas situações na forma de foto. Vocês estão vendo aí, paredes lisas, pisos lisos, de fácil limpeza, portões, aqui à direita, a gente vê aqui, Então, a fábrica não é uma estrutura que fica aberta para facilitar a entrada de pragas e poeiras, né? Aqui o outro portão também. E portão é para se manter fechado, né? Não adianta ter portão e manter ele aberto. Seguindo aqui com os requisitos sanitários das instalações. Deve haver uma separação adequada das atividades por meio físico. Então, assim, se num local eu armazeno, no outro local eu vou produzir minha ração, de preferência deveria ter uma separação ali física. O que é separação física? Você tem que ter, às vezes, uma parede de alvenaria, uma divisória, né? Então, cada realidade tem que ser tratada de outra forma. Vestiário, sanitário e refeitório ou cantina devem ser separados da área de produção. Então, se eu tenho esse tipo de estrutura, eles não estão dentro da área de produção de ração, eles estão num local separado. Iluminação e ventilação adequadas, tanto a iluminação quanto a ventilação, a gente pode contar com a ventilação e iluminação natural e com a iluminação e ventilação artificial. E o fluxo ele deve ser unidirecional e regular. Já vou mostrar para vocês o que é isso e por que da importância. Então, olhem aqui a iluminação, Não é porque essa lâmpada está com poeira que ela está da forma inadequada ou não conforme, não. A questão aqui é que ela não é uma lâmpada que é protegida contra queda e explosão, que é o caso dessa da direita aqui. Ou seja, iluminação artificial dentro da área de produção tem que ser protegida contra queda e explosão. E, com certeza, não precisava ter essa poeira aqui, mas o foco aqui é essa questão de não ser uma lâmpada comum, porque aí, se ela quebrar, você pode ter estilhaço de vidro e produto químico dentro do seu alimento. Aqui a questão da ventilação, né? Muito comum a gente ver em fábrica de ração esses exaustores eólicos, né? Então, muitas vezes você não tem um forro diretamente ao telhado, mas você conta com ventiladores eólicos para manter o ambiente ventilado. E aqui é a questão da iluminação natural, a gente pode explorar ela bastante usando essas telhas, né, ou no telhado ou nas laterais, que são esses artefatos translúcidos aí para a gente ter uma melhor iluminação, porque o ambiente deve ser muito bem iluminado. O fluxo de produção unidirecional, a seta já está indicando aí, ou seja, tudo deveria começar de um lado e terminar do outro. Ou seja, eu teria aqui, à esquerda, o recebimento,
depois eu tenho o armazenamento, depois eu tenho a produção, depois eu tenho a estocagem do produto acabado e eu tenho a expedição. Isso, claro, de uma forma extremamente simplista aqui, mas para vocês entenderem o que é fluxo de produção unidirecional. E, de preferência, que essas áreas aqui fossem separadas, vocês lembram no slide anterior, por estrutura física. Mas a gente consegue fazer essa separação com um afastamento também. E por que eu faço esse fluxo, preciso, né, desse fluxo de produção unidirecional? Para evitar o quê? Ó? Uma palavra que a gente ouve falar muito dentro de fábrica de ração. Para evitar o contrafluxo, ou seja, um produto vai ou um determinado item e retorna. Isso não é adequado. Cruzamento de fluxo. Um produto cruza com o fluxo do outro. Também inadequado. E para evitar a contaminação cruzada, que é o que eu quero justamente evitar. Quando eu tenho contrafluxo, quando eu tenho cruzamento de fluxo, quando eu não tenho fluxo de produção direcional, eu não consigo garantir que eu não tenha contaminação cruzada. Então, vamos adiante. Agora, os requisitos higiênicos sanitários dos equipamentos e utensílios. Então, nós vimos de instalação até agora, vamos passar para equipamentos e utensílios. O que os nossos equipamentos e os utensílios que eu uso dentro da fábrica de ração devem ter? Um desenho sanitário, o que é isso? É um equipamento, um utensílio que não é cheio de arestas, frestas e cantos para acumular poeira, umidade, etc. Então, ele tem um desenho sanitário ou acabamento sanitário. Por isso, na hora de eu adquirir esse tipo de equipamento ou utensílio, eu tenho que cobrar do meu fornecedor que ele tenha isso. Qual que é o material ideal? Deve ser atóxico, preferencialmente de metal ou plástico. A localização de um equipamento, né, deve facilitar a operação, limpeza e a manutenção. Quando a gente fala de manutenção, nós estamos falando de manutenção preventiva e corretiva, né? E aí eu vou ter que fazer nessa manutenção, eu vou ter que fazer lubrificação. Aí, nesse caso, como eu vou usar óleo ou graxa, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó, com sujidade, porque esse óleo, essa graxa pode parar no piso, depois ele está na sola da minha botina, do meu calçado, e depois ele está dentro da ração, e isso seria um problema, porque seria uma contaminação cruzada. Aqui uma situação, ó, a gente gosta de pegar fotos de situações práticas, as fotos não são maquiadas, vamos dizer assim, então são situações reais, a gente vai ver poeira, às vezes a gente vai ver alguma coisa inadequada, mas enfim, para vocês verem aqui do lado esquerdo, tem algumas ferramentas lá, um rodo, uma vassoura e tal, e elas podem estar simplesmente jogadas, encostadas lá num canto. Ou eu posso ter a mesma coisa, ou seja, são utensílios extremamente simples, mas eles estão bem cuidados, está identificado o local onde eu devo deixá-los depois de usá-los, e eles estão pendurados na parede, não estão simplesmente jogados por aí. Então, esse que é o princípio, esse que é o conceito do BPF. Agora nós vamos para os requisitos higiênicos sanitários da produção. Realizar limpeza ao término da jornada de trabalho ou com a frequência que se fizer necessária, né? Porque cada fábrica tem uma realidade. Como que eu posso fazer essa limpeza? Ela pode ser através de varredura, pode ser através de raspagem, pode ser através de escovação. E eu não uso água, pessoal. Então, dentro da minha fábrica de ração, eu não uso água. Aí talvez alguém pode perguntar assim, mas eu posso usar ar comprimido? Eu posso usar ar comprimido. Aí você só tem que lembrar do seguinte, do mesmo jeito que ele retira sujidade, poeira, ele joga aquilo tudo para o alto. Então, às vezes, eu tenho algum local específico que eu consigo usar o ar comprimido para me auxiliar na limpeza, mas depois é por varredura, raspagem e escovação mesmo. Para que eu faço a limpeza? Para isso aqui, para minimizar a contaminação cruzada, para manter o ambiente limpo e organizado, porque isso é bom para todo mundo, facilita eu visualizar tudo que eu preciso. E um ponto aqui, a gente deve dar especial atenção para a limpeza da parte interna dos equipamentos, porque muitos equipamentos vão ter uma parte interna, um misturador, uma rosca, e aí, às vezes, a gente não se atenta, a gente limpa só a parte de fora e não limpa a parte de dentro. Então, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui, o que é isso aqui? É raspagem. Mas o que aconteceu aqui? Pingou óleo, graxa, ou até algum aditivo que eu uso na fábrica, porque a gente usa óleo, a gente usa óleo de soja, óleo de víscera, óleo de peixe, e isso, às vezes, por descuido, caiu no chão, mistura com pó, eu tenho que estar retirando isso aqui todo o tempo. E senão eu vou fazer a limpeza por varredura. E aqui, na situação que eu comentei com vocês, aqui é uma rosca que a gente abriu,
Isso aqui não adianta a gente se iludir, porque não limpava nem do lado de fora, porque se está desse jeito aqui, não limpava do lado de fora, muito menos do lado de dentro. Então, a gente tem que se preocupar para que a gente consiga fazer a limpeza das partes internas dos equipamentos, né? Eu tenho que fazer essa limpeza da parte interna. Seguindo aqui com os requisitos higiênicos sanitários da produção, a gente tem que usar ingredientes e matéria-prima, né, que é o nosso MP, registrados no órgão competente, quase sempre o Ministério da Agricultura, aceitar somente matéria-prima ou ingrediente livre de parasitas, micro-organismos, substâncias tóxicas ou estranhas. Lembrando que, assim, ó, isso aqui é o começo de tudo. E a tendência é que, a partir do recebimento e com o armazenamento, eu tenho chance de piorar isso aqui. Ou seja, quanto melhor ele chegar, melhor vai ser meu produto acabado. Eu devo armazenar cada matéria-prima em separada, então não misturo elas, né? Eu devo selecionar e desenvolver os meus fornecedores, né, quem me fornece. Então, se eu sei que insiste em mandar um produto que tem muito parasita ou substâncias estranhas, eu tenho que cortar esse fornecedor. Nem sempre isso é possível, né? Quando a gente está lá no campo, na prática, às vezes é complicado. Mas eu tenho que tomar todo o cuidado possível. Né? Voltando àquela questão que, assim, nós temos um mundo ideal e eu tento chegar o mais próximo desse mundo ideal. E eu posso fazer análises específicas, né? Nesses produtos que eu estou recebendo, eu posso analisar para tentar identificar alguma coisa, se ele de fato está dentro das especificações. Vamos falar agora do recebimento. Então, nós falamos dos requisitos higiênicos sanitários, vamos falar agora de algumas etapas, que é quando tudo começa. A primeira coisa é o recebimento. Então, eu devo verificar os produtos recebidos. O que eu tenho que checar? Possíveis danos, por exemplo, embalagem molhada, rasgada, furada, porque depois que eu recebi, aí já era, o problema passa a ser meu. Então, eu tenho que verificar no ato do recebimento, se for o caso, e possível, eu devo devolver ou, no mínimo, registrar aquilo. Eu tenho que checar as quantidades, se está dentro do que eu pedi, né? Se eu pedir 100, não pode estar chegando 80 ou 120. E verificar a data de validade, extremamente importante. Porque, às vezes, o fornecedor te manda um produto, ele já está próximo a vencer, você não observa aquilo, depois você está com o produto vencido dentro da sua fábrica. Eu tenho que ver se o tipo de produto está de acordo, com o meu pedido. Eu tenho que verificar se não tem produtos incompatíveis no mesmo carregamento. Ou seja, lembra quando a gente falou lá no primeiro módulo de aditivos, nós falamos de ureia. Então, às vezes, o caminhão vem transportando ureia para uma fazenda que tem bovinos e no mesmo caminhão está trazendo premix para uma granja de suínos. Não deveria estar no mesmo caminhão, porque ureia para bovinos, para ruminantes, tudo bem, dentro da recomendação de uso indicada, sem problema, mas para suíno é tóxico. E eu tenho que ver a possibilidade de coleta para análise. Aí, nesse caso, eu vou fazer para amostragem, né? E nós vamos ver mais adiante, em outro webinar também, como que a gente faz essa amostragem aí. Prevenção da contaminação cruzada. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes. É um ponto que, numa fiscalização, numa auditoria, é talvez o mais cobrado, por isso a importância do fluxo unidirecional, né? E nas plantas antigas, muitas vezes, isso aí é extremamente complicado. Num projeto novo, lembrando que eu tenho que planejar sempre, né, antes de executar, eu consigo fazer isso tranquilamente. O que eu tenho que considerar quando eu falo de contaminação cruzada? Eu tenho que considerar as instalações, os equipamentos, o pessoal, os utensílios, uniformes, embalagens, enfim, tudo que pode gerar contaminação cruzada. Considerar ainda o emprego de ingredientes de origem animal, aditivos, é categoria animal sensível. O que é a categoria animal sensível? É aquele animal que eu vou consumir ele, né? Carne suína, carne bovina, carne de frango, ou produtos dele, leite e ovos, por exemplo. Então, eu tenho que considerar isso, porque muitas vezes naquela ração não são permitidos certos tipos de aditivos ou um parasiticida, então por isso que eu tenho que respeitar essa categoria animal sensível. E esse termo, viu, pessoal, é o mesmo que é usado na legislação, que nós vamos ver também em outros webinars. Eu tenho que ter uma sequência de fabricação e eu tenho que seguir uma formulação. O que é a sequência de fabricação? Justamente uma ração que vai para a categoria animal sensível, eu sempre vou produzir essa ração primeiro, para depois produzir as outras. E seguir a formulação é aquela que foi pré-estabelecida pelo nutricionista, que é o profissional responsável por balancear
e equilibrar os níveis da nossa ração. Só porque para que a ração fique de acordo com a formulação, como a gente viu anteriormente, eu tenho que aplicar de forma correta o BPF. Então, está aqui um exemplo, ó, à sua esquerda, de uma formulação. Então, você pode colocar isso dentro de uma agenda, né, protegida com plástico, porque é na fábrica, por menos que tenha poeira, sempre tem poeira, e aquilo ali eu vou seguir à risca. E aqui do lado direito a gente tem utensílios, né, tanto recipiente para guardar um determinado produto, nesse caso aqui, lisina, né, um aminoácido, e vocês estão vendo que está identificado. Então, isso tudo aí, pessoal, é BPF. Eu tenho recipiente exclusivo, eu tenho um utensílio exclusivo, e a foto aqui está exemplificando isso. Aqui, ó, a questão dos recipientes, dos utensílios individuais. Então, aqui eu tenho uma sala onde eu faço a minha produção de premix, né, porque eu posso comprar o premix pronto ou eu posso produzir ele lá na minha fábrica. Então, eu tenho os recipientes que podem ser tambores plásticos tampados, todos vão ser identificados, e eles são individuais para cada tipo de produto, e dentro de cada recipiente desse aqui tem também uma concha identificada específica para aquele produto. Ou eu posso ter isso aqui, ó, que às vezes vocês vão ver em alguma fábrica, que a gente chama de carrossel, que é o mesmo princípio, só porque você vai girando isso aqui, e cada compartimento desse está identificado, um tem metionino, o outro tem valina, e você tem seu produto aqui dentro, segregado, e com a sua concha individual, evitando o quê, então? A contaminação cruzada. Abastecimento e uso da água. Ah, mas você disse que não se usa água dentro da fábrica de ração. Muito bem, então vamos ver aqui o que a gente pode falar a respeito disso. Se eu precisar de água para higienização de equipamentos e utensílios, eu tenho que fazer isso na área externa. Então, eu teria que tirar esse utensílio, essa vassoura, aquela pá, ou algum carrinho, levar para a área externa, faço a higienização, depois de seco, eu trago de volta. Agora, eu posso ter a seguinte situação, ó, que na fabricação da ração ou daquele produto para alimentação animal, eu tenho água fazendo parte da minha fórmula, ou eu tenho água que entra em contato com os equipamentos do processo, ou eu preciso de água para a produção de vapor, que é o caso das rações peletizadas. Aí, nesse caso aqui, né, que normalmente as fábricas maiores, comerciais, das grandes empresas, elas trabalham com ração peletizada, então elas vão ter a peletizadora, vão ter produção de vapor. Aí, nesse caso, a água, né, a gente precisa fazer o controle da potabilidade dessa água. Na verdade, de qualquer forma, toda a água que fosse usada deveria ser potável, né, mas a gente sabe que essa não é a realidade num país do tamanho do Brasil. Mas, enfim, então, se for para higienização de equipamentos na área externa, e se tiver alguma relação com a fabricação, a gente tem que seguir a questão do controle de potabilidade. Embalagem. O que a gente pode falar sobre embalagens? Ó, embalagens novas e que foram adquiridas, a gente deve mantê-las em local específico e protegido de sujidades, sobre um estrado ou pallet e afastado da parede. Porque muitas vezes, se eu sou um grande produtor de ração, eu vou ter que comprar embalagens para vender o meu produto. Embalagens que normalmente são sacos, barricas, tambores, com produtos utilizados parcialmente, devem ser mantidas bem fechadas até a reutilização. Porque eu não vou gastar todo aquele conteúdo de uma determinada embalagem de uma vez só. Talvez não. Aí tem que ficar guardado, bem fechado até a reutilização. Quando eu acabar com um determinado produto, essa embalagem ela deve ser descartada, né, após estar vazia, e a gente não deve reutilizar. Eu sei que isso aí lá na fazenda e na granja é uma tentação, mas só lembrando que, assim, se um dia vier um fiscal, isso aqui vai estar não conforme. Então, por isso que a gente não deve reutilizar, porque senão, o que pode acontecer? Mais uma vez, contaminação cruzada. Aqui, embalagens novas adquiridas. Ó, então, vocês estão vendo, ó, foi feito um cômodo com a separação física para guardar essas embalagens aqui. Só porque aqui a gente tem uma não conformidade, um defeito, vamos dizer assim. Qual que é? Com certeza vocês já perceberam, as embalagens novas, tudo certinho, mas estão encostadas na parede. Então, eu tenho risco aqui de contaminação cruzada e de umidade. Armazenamento, um outro ponto importante também. Eu posso armazenar produto embalado, e aí, nesse caso, eles têm que estar rotulados, né? Ou eu vou armazenar produtos a granel.
Como que eu vou armazenar produtos embalados? Quase sempre sobre pallets, eu posso também fazer uso de prateleiras, para eu consigo usar a estrutura da minha fábrica na vertical, né? Então eu ganho espaço, mas aí para isso eu tenho que ter condições de conseguir colocar aquele produto lá naquela determinada altura. E produto a granel, basicamente, eu vou armazenar em silo. Sempre eu devo armazenar identificado, né? Se está naquele silo, tem que saber que aquele silo é de sorgo, é de trigo, é de soja, então tem que estar identificado. E de forma a garantir a integridade da embalagem e do produto, ou seja, porque às vezes meu produto está dentro da embalagem e aí se a integridade dela é violada, meu produto também vai ser comprometido. Eu tenho que respeitar as condições de armazenamento, né? Basicamente temperatura e umidade, isso quase sempre vem descrito nos produtos acabados, quando eles são apresentados na forma comercial, né? Um premix, um concentrado, uma ração que eu compro, está escrito lá em qual temperatura e umidade que eu devo conservar. E sempre observar, né? Nós já falamos isso, a data de validade. Aqui a gente pode ver uma foto, então, de situação de fábrica que atende fazenda ou granja, né? Aqui a gente não consegue ter certeza, mas a gente pode ver a questão do armazenamento a granel, né? Então, a gente tem silos, o ideal é que eles sejam silos verticais, metálicos e atendendo todos os pré-requisitos aí para que a gente possa fazer uma boa armazenagem e depois contar com esse produto mais para adiante. Já nessa foto aqui, nós temos a situação de armazenamento de produtos embalados, basicamente aqui ensacados. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma situação onde foram usadas prateleiras, mesmo assim está sobre pallets, vocês estão vendo aqui, e é uma situação de uma fábrica grande, né, de produção assim de milhares de toneladas por dia. E aqui do lado direito, a gente tem uma situação de uma fábrica, possivelmente também para atender só uma granja ou só uma fazenda. E aí a gente tem a sacaria aqui sobre os pallets. Então, aqui a gente tem, além do pallet aqui, eu gostaria de chamar a atenção para a identificação. Lembra que a gente comentou? Então, eu sei o que tem nesse pallet aqui. Ah, mas o produto está ali, já está com o nome, mas às vezes eu não vou conseguir enxergar. Então, eu tenho que ter aqui nessa identificação, normalmente aqui a gente coloca o nome do produto, que dia que ele entrou, se ele está aguardando o resultado de alguma análise e quando que ele vai vencer. E aqui, destacando também os pallets. Então, o produto sempre sobre pallet ou estrado, nunca diretamente sobre o piso. Requisitos higiênicos sanitários do pessoal. Aqui é onde a gente vai ver uma similaridade com o que a gente está passando hoje, né? Questão de usar máscara, lavar a mão, etc., higienização. Olha o que o BPF cobra das pessoas, dos colaboradores, das equipes dentro da granja. Utilizar uniforme, lá no Nordeste, né, da Bahia para cima, a gente chama de farda. Pode ser uma calça, uma camisa, um macacão, um boné e os EPIs. É extremamente importante que se use os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Não utilizar adornos e maquiagem. Evitar o uso de barba, bigode, costeleta. Evitar fumar, assobiar, conversar, mastigar, comer, tossir ou espirrar sobre o alimento não protegido. Lembrando que essa ração vai ser alimento de um animal que depois eu vou consumir ele lá na frente com um produto dele. A higiene das mãos, ó. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje, né? Em tempos de coronavírus. Sempre eu devo fazer essa higienização das mãos no início da jornada, após usar o sanitário e após contato com sujidade. E para isso, é óbvio, né? Eu tenho que ter instalação adequada para poder fazer a higienização da mão. Por que eu não utilizo adorno? É colar, é penduricalho, é brinco, porque isso pode cair dentro do misturador. Então, assim, ó, o BPF é assim, não basta eu falar, não, eu uso o brinco, mas ele não cai na ração, não. Se eu não consigo garantir que ele não cai dentro da ração, eu não posso usar. Esse é o conceito básico. Controle de resíduos, né? Então, quando a gente fala de resíduos, basicamente são resíduos sólidos. Para que eu faço controle de resíduos numa fábrica de ração? Isso está preconizado pelo BPF, para evitar a atração e proliferação de pragas, assim como contaminação das rações. Basicamente, o nosso resíduo sólido dentro de uma fábrica é o quê? Vai ser um lixo plástico, papel, varredura, metal, ou seja, isso aqui é derivado do processo ou dos produtos que eu comprei embalado, por exemplo. Como que eu manejo, como que eu trato esses resíduos? Eu devo colocá-los em recipientes adequados, que devem ser resistentes, tampados, higienizados constantemente e identificados.
tudo no BPF, vocês vão ver que assim, ó, não tem como fazer BPF uma mínima, vamos chamar assim, de burocracia, documentação, identificação. Isso aí é necessário, mas eu posso falar tranquilamente, vale a pena, porque é aquele resultado esperado que a gente mostrou antes para vocês lá. Tudo fica organizado, limpo e de fácil acesso e visibilidade. Eu tenho que fazer o recolhimento todas as vezes que for necessário, se não, pelo menos uma vez por dia, né, desses resíduos. Vou armazenar em uma área exclusiva e externa, então eu tenho por exemplo, meu tambor de lixo lá na área interna, mas depois eu vou colocar aquilo na área externa. Para quê? Para guardar uma posterior destinação, que pode ser o quê? Recolhimento por uma empresa especializada. Às vezes você consegue mandar um determinado produto para aterro sanitário, então isso aí a gente vai checar com a prefeitura local, com a vigilância sanitária. Ele pode ir para reciclagem, que nós estamos falando de plástico, madeira, metal, e até às vezes uma possível venda. Então isso aí vai de acordo com a realidade de cada um. O importante é que a gente tem que ter todos esses pontos aí, ou deve considerar todos esses pontos aí no controle de resíduos sólidos. E o controle de efluente? Porque naquela fábrica que eu preciso utilizar água, ou então que eu tenho a estrutura de sanitário, de vestiário, às vezes até com chuveiro, eu tenho que tratar esses efluentes aí. Para que eu faço controle de efluentes, que aí basicamente são efluentes líquidos, para evitar a contaminação do meio ambiente. Eu posso usar filtros ou peneiras para reter contaminantes, e depois esse material que foi retido aqui, eu tenho que fazer a destinação correta dele. E numa fábrica que é registrada e que tem CIF, eu preciso de um projeto aprovado pelo órgão ambiental. Por quê? Ele vai me dar o que a gente chama de licença de operação. Então, isso faz parte do processo quando eu quero começar um negócio novo, uma fábrica nova. No caso das fábricas, lá na fazenda, lá na granja, normalmente o vestiário sanitário está numa área separada que é comum à granja. Então, esse controle de efluentes é feito naquele local. Lá na fábrica, nós não fazemos utilização de água, então a gente não tem efluente. Aqui algumas fotos de situações de controle de resíduo. Então, isso aqui, de novo, é uma coisa muito simples, de baixo custo, mas está atendendo tudo que você precisa. Ele é resistente, ele é tampado, tem um saco de lixo dentro, ele está identificado aqui, não está dando para ver direito, mas está, e ele tem acionamento por pedal, então eu não meto minha mão ali num local que possivelmente está contaminado. Essa situação aqui, eles optaram por usar um Big Bag e fazer um local. O que está faltando nesse local aqui? O que foi feito nesse local abaixo aqui, ele está cercado. Aqui, o que está faltando também? A gente faz questão de colocar fotos que não são extremamente perfeitas. Aqui está faltando uma cobertura, aqui está faltando a identificação, e aqui está faltando basicamente tudo, mas pelo menos está junto num local só, mas ele deveria estar cercado, porque senão vem um cachorro, um gato, derruba isso tudo aqui, e isso aqui depois vai ser levado para uma empresa especializada ou vai para o aterro sanitário. Controle integrado de pragas, lembra? A gente chama de CIP, né? Controle integrado de pragas. A gente falou lá no comecinho que nossa instalação deve ser de forma a evitar a entrada de pragas, né? E eu faço o controle de resíduos também, porque aonde tem sujeira, aonde tem coisa amontoada, pessoal, não duvidem, tem praga. E principalmente rato, mosca, barata e por aí vai. Quem que faz esse controle integrado de pragas? O mais indicado é que se contrate uma empresa especializada, mas pode ser pelo colaborador da própria fábrica também. Normalmente, nesse último caso aqui, a gente começa, para e não faz mais e fica por isso mesmo, daqui a pouco você está trombando com um rato lá dentro da fábrica. O ideal é usar uma empresa especializada. E a realidade, pessoal, ela é dura e feia. Mesmo empresa especializada, às vezes tem dificuldade. Roedores são bichos de controle extremamente difícil, mas possível. O controle integrado de pragas deve ser aplicado de forma preventiva, contínua e inspecionado periodicamente, tanto por esse pessoal da empresa especializada, como por nós, colaboradores da fábrica. Eu devo observar e eliminar as condições favoráveis ao aparecimento de pragas, que a gente chama de 4As. 4As de quê? A de abrigo, A de água, A de alimento e A de acesso. Se eu tiver um desses aqui, uma combinação desse, eu tenho praga, porque é tudo que ela quer. Ela quer um abrigo, ela quer água para beber, ela quer alimento, na fábrica está cheio, e ela quer acesso, ou seja, uma abertura por onde ela pode entrar. Os produtos que eu vou usar para o meu controle integrado de pragas também devem ser registrados no órgão
competente. Aqui fotos de situações práticas, né? Então, esses aqui são os nossos inimigos, os roedores, os pássaros, principalmente pombo, as moscas, né? Baratas e por aí vai. Às vezes aparece até outra coisa, escorpião, etc. Então, aqui a gente tem um exemplo de controle de roedor, né? Aqui, controle de moscas, né? Então, isso tudo é identificado, tem o local certo de ser colocado. Por isso que é bom uma empresa especializada, porque aí ela faz a coisa como manda o figurino e aí a gente está cumprindo com o que pede o BPF. Rastreabilidade e recolhimento de produtos, né, que é a palavra em inglês usada para isso é recall, que é bastante conhecido aí, por exemplo, na indústria automotiva, né, mas em fabricação de ração a gente precisa falar sobre isso também. O que é, então, a rastreabilidade? Eu preciso ter tudo identificado com nome ou código, porque senão como é que eu vou rastrear um determinado produto? Eu tenho que ter registros, eu tenho que ter controle e acompanhamento de lotes de produção, eu preciso documentar toda a movimentação de material dentro da fábrica, eu preciso ter rótulos, né, nos meus produtos com informação clara, porque isso aqui é o rótulo que vai comunicar com o consumidor. Então, se ele não entender, ele vai fazer mau uso daquele produto. Eu preciso arquivar tudo por um período pré-determinado, que normalmente alguma coisa pode ser 1 ano, tem coisas que são 2 anos, tem coisas que são até 5 anos. E esse recall, né, ou seja, se um produto volta para a minha fábrica, ele precisa ficar em local específico, identificado. Eu não posso colocar ele no mesmo local onde eu estou produzindo ração, porque se ele já foi e retornou, ele está com algum problema, eu posso correr um risco de contaminação cruzada. Muitos de vocês já devem estar se perguntando, não, mas espera aí, como é que eu vou fazer isso tudo aqui lá na minha fábrica, na fazenda ou na granja? Muito bem, pergunta boa. Isso aqui, ó, rastreabilidade, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer mesmo numa fábrica mais simples. Agora, o recall, aí realmente eles só têm aplicabilidade naquelas fábricas muito grandes que comercializam seu produto ou enviam eles para seus integrados, seus cooperados. Deixa eu só tomar um gole de água aqui, só um minutinho. Pronto, estou de volta. Então, aqui, ó, como que é lá na granja ou lá na fazenda? O recolhimento ou recall propriamente dito, ele não se, nenhum deles se aplica, como eu disse. Desculpe. Recolhimento e recall, então, vai ficar para as grandes empresas, aquelas registradas, cifadas e que fazem comercialização de seus produtos. Mas lá na minha fazenda, ou lá na minha granja, onde eu tenho minha fábrica, eu posso fazer isso aqui, ó, que, se eu não me engano, a gente comentou, né, no primeiro webinar também. Praticar a relação cliente-fornecedor interno, ou seja, é a comunicação entre a fábrica e a granja ou a fazenda. A fábrica, a hora que manda a ração, ela é o fornecedor, e a granja, a fazenda, a hora que recebe, é o cliente. Então, eu tenho que me comunicar nesse canal aí para fazer o quê? Por exemplo, eu posso fazer um relato verbal ou escrito, né? E mencionando ou descrevendo o quê? Chamando atenção para o quê? Dizendo que a ração tem grumos, ou tem cor, ou sabor, ou odor diferente, que tem algum material estranho, sei lá, um pedaço de arame, um parafuso, com partículas de metal ou plástico. Então, vocês estão vendo que, assim, ó, se o recolhimento e o recall não se aplicam lá no campo, né, mas essa relação cliente-fornecedor e essa comunicação de problema ou de não conformidade, eu posso fazê-la sem problema algum lá na minha fábrica da granja ou da minha fazenda, lá da minha propriedade rural. Olha aqui um exemplo de rastreabilidade no campo. Como que eu posso fazer? Ó? Se eu tiver um pedido de ração, né, então isso pode estar lá no papel. Ó, eu quero que produza 1.000 quilos de ração para vaca de leite, ou então de ração para cabrito, ou então de ração para suíno. Esse é o meu pedido de ração. Aí eu vou ter uma ordem de produção, que já é lá dentro da fábrica, que vai dizer quando que eu vou produzir qual ração, porque lembra que ele tem que seguir uma sequência de fabricação e tem que respeitar a categoria animal sensível, por isso que existe uma ordem de produção. Ela é que determina que ração que eu vou fazer em qual momento. Aí depois eu tenho que ter o setor de remessa da ração, que lembra que lá na granja, lá na fazenda, eu vou pegar aquela ração que foi produzida na fábrica e vou distribuir, vou enviar para um galpão ou para algum determinado local. Então, isso tem que estar identificado nesse mesmo papel. Se esse produto vai para silos, né, armazenamento granel, eu tenho que ter controle desses silos e eu posso, né, e devo, né, mesmo na situação mais simples, guardar amostras. E depois eu posso fazer
determinadas análises para saber o quê? Se aquela ração, aquele produto acabado está condizente com o que estava lá no papel, que estava lá na formulação. Aqui um exemplo, ó, de um pedido de ração. Então, aqui a gente tem o que a gente precisa. São coisas simples que a gente faz lá na granja, no computador, então eu vou fazer na mão mesmo no meu caderno, onde eu coloco que tipo de ração, para onde que ela vai, qual que é a quantidade, e aqui a questão da coleta de amostras. Então, eu posso coletar minha amostra num saquinho plástico, e identifico quando que ela foi coletada, que ração que é, e aí vou remeter para fazer uma determinada análise. Quem nos ajuda com isso aqui são as pessoas que entendem de nutrição, de fábrica de ração, vão dizer qual ração, qual análise, desculpe, que é pertinente. Controle de qualidade ou monitoria de processo. Vocês já vão entender por que a gente usa esses dois nomes aqui. É necessário que se tenha o responsável pelo controle de qualidade ou pela monitoria de processo na produção de rações. Aí, mais uma vez, ó, numa empresa grande, numa fábrica grande, eu às vezes vou ter até mais pessoas, eu vou ter uma equipe de controle de qualidade. Agora, na minha fábrica lá mais simples, pequena, na propriedade rural, às vezes o gerente da fábrica ou o gerente da fazenda é que vai ser a pessoa responsável pelo controle de qualidade, que aí nesse caso a gente chama de monitoria de processo, porque na verdade é uma coisa que ele vai fazer, que vai garantir a qualidade, mas não é tão complexo quanto um controle de qualidade de fato. Eu preciso fazer um treinamento das pessoas que vão trabalhar com esse controle, essa monitoria, para poder identificar os perigos relacionados à inocuidade e à qualidade, porque senão a pessoa não sabe nem o que ela tem que monitorar e controlar. Eu preciso definir, dentro de cada realidade, né, quais as análises que serão realizadas e com que frequência. Na fábrica registrada e com CIF, isso é pré-determinado pelo Ministério da Agricultura. Aonde não existe registro, eu tenho que determinar isso dentro da minha realidade. O que eu não posso é jamais fazer uma análise. Nenhum fiscal vai conseguir entender que você nunca fez uma análise. Registros de não conformidades, então, para quem não é da área aí, não conformidades é um relato de problema, né, de alguma ocorrência. Então, esses registros de não conformidade devem ser emitidos pela equipe, né, no caso de granjas que tem uma fábrica que produz somente para elas, então vai ser a própria equipe, aí vai ser aquela relação cliente-fornecedor interno, ou pelo cliente, porque quando o produto chega lá no cliente, quando ele comprou, né, de uma fábrica comercial, ele pode relatar um produto um problema para o seu fornecedor. A distribuição e o transporte da ração, que pode ser ração a granel, pode ser ração ou produto para alimentação animal ensacado. A carga e a descarga deve ser em local coberto, porque senão eu já tenho o primeiro ponto de violação aqui. Eu posso molhar meu produto, posso ter algum tipo de contaminação. A carga deve ser protegida depois que ela está num determinado veículo. Esse veículo deve estar sempre em boas condições e limpo. Quem participou do primeiro, lembra que eu disse que isso aqui, ó, o transporte é uma extensão da fábrica de ração. O transporte o veículo deve ser específico, exclusivo para este fim. Ele deve estar incluso nos procedimentos de limpeza. Os mesmos que eu descrevi para a fábrica podem ser aplicados nos veículos de transporte e de distribuição. Na fábrica que é registrada, obrigatoriamente todo produto que sai de lá tem que estar rotulado. Lembra? E aqui as informações precisam ser claras, porque é isso aqui que vai comunicar com o mercado, com o consumidor, com o cliente. Documentação e registro. Como eu disse, BPF não existe sem uma certa burocracia, que são os documentos e os registros. Quanto maior o empreendimento, quanto maior a fábrica, quanto maior o número de produtos que ele produz, mais complexo fica o BPF e mais documentação e registros existem. Esses documentos, esses registros, eles precisam ser formais, padronizados e segundo uma sistemática que garanta a sua eficácia. Não adianta eu ter um procedimento e ele não me garante a eficácia daquela tarefa. Devem ser arquivados em pastas e mantidos pelo período mínimo de 2 anos. Então, a maioria dos documentos aqui a gente guarda por 2 anos. Alguns exemplos de documentos ou registros que a gente encontra em fábrica. Registro de processo, resultado de análise laboratorial. Lembra aquela amostra que eu guardei, mandei para o laboratório, aquilo depois eu tenho que guardar aquele resultado. Lista de presença de treinamento. Se eu faço um treinamento, eu tenho que ter lista de presença. Eu mato a cobra e mostro o pau. Relatórios de não conformidade, vocês vão ouvir esse nome e ver essa sigla, né, RNC.
e relatórios de auditoria ou fiscalização. Então, são exemplos de documentação e isso tudo precisa ser registrado. Ou seja, eu registro e eu arquivo. Sempre essa duplinha aí. Conclusões. O que a gente pode concluir dessa nossa fala de hoje? Então, antes que eu entre aqui especificamente nas conclusões, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, ó, o tema ele é extremamente amplo. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Dar para vocês uma ideia, uma base do que é BPF, com o que eu preciso me preocupar, né? Aí a gente preferiu, para que não ficasse muito extenso, muito cansativo, deixar para o próximo webinar a parte que eu comentei com vocês, que a gente pode evoluir nas certificações, a gente pode lançar a mão de sistemas e de ferramentas. Aí eu vou mostrar para vocês no próximo webinar o quê? Eu vou mostrar para vocês de forma prática também e didática. Como que a gente faz o manual de BPF, que eu disse para vocês que a gente precisa ter aquele manual, como que eu faço e como que eu trabalho com POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, e vou dar uma ideia para vocês de outros sistemas que garantem a qualidade e a inocuidade da ração, tipo a PPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, o ISO e outros programas de qualidade. Então, com esses dois aí, vocês vão ter uma ideia muito boa e de grande aplicabilidade prática lá na propriedade rural ou então em sua empresa, seja onde ela estiver e qual, independente do porte que ela tenha. Então, vamos lá. A gente sempre vai ver esse slide aqui, para levar para a fábrica. O BPF tem um início e depois ele segue de forma contínua. Então, isso aqui é necessário ter esse entendimento. Não é um negócio que eu coloco lá, implanto, implemento e depois não me preocupo mais com aquilo, não. Na verdade, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Talvez a parte mais simples seja implementar um BPF. A parte mais difícil é manter, né? Ou seja, manter o fogo aceso, a fogueira acesa. Precisa contemplar todas as áreas e setores. Por que a gente fala isso? Aí você faz o BPF, você implanta na sua fábrica, e aí vem um motorista de caminhão e entra na sua fábrica fumando, né? Então, é isso aqui que a gente fala, ou seja, eu tenho que lembrar, quem está envolvido com fábrica de ração? Tem um motorista de caminhão? Tem um chapa? Tem alguém? Eu tenho que treinar todo esse pessoal e todo mundo segue as mesmas regras, não tem exceção. Eu preciso entender que o BPF faz o quê? Ele garante a qualidade e a segurança do alimento. É tudo que eu preciso. Ou seja, com a qualidade, o meu animal lá vai ter suas necessidades diárias atendidas e vai desempenhar bem. E eu ainda tenho a segurança, que é a inocuidade do alimento, que se eu tenho um animal ou seu produto que vai ser consumido por nós, seres humanos, lá adiante, se eu tenho isso garantido, a cadeia está protegida. O BPF trata-se de uma mudança de hábito, pessoal, uma mudança de cultura. Então, se não tiver um envolvimento da gerência, se não tiver um envolvimento do proprietário ou do diretor, seja lá de quem for, isso aqui tem que vir assim, tem que haver uma sensibilização. Por isso que é importante a gente falar sobre o BPF, a gente ter a documentação, a gente fazer o treinamento, né? Não tem como implantar BPF lá e não fazer um treinamento. Mas minha fábrica é pequenininha, eu tenho só um funcionário lá, tem que fazer treinamento? Tem que. Né? Ele é a sua equipe da fábrica de ração, que é a parte talvez mais importante do seu negócio. E uma última colocação aqui é que todos ganham. Né? A gente já comentou isso antes aqui. Todos quem? A fábrica e seus clientes. E seus clientes aqui podem ser quem? As pessoas que compram o produto daquela fábrica que comercializa, e aí vai usar aquilo para alimentar animais, né? Ou então os nossos clientes. Esses sim são os que agradecem, né? Então aqui a gente tem diversos exemplos aí de monogástricos, suínos, aves e equinos. A gente tem bovinos de corte, né? Então eles é que vão de fato agradecer. Como que eles vão agradecer? Desempenhando melhor e de acordo com aquele produto que eles estão ingerindo. Com isso, a gente encerra. Mais uma vez, né, eu agradeço a atenção de vocês. E aí a gente está pronto agora para responder perguntas. Né? Talvez, infelizmente, a gente não consiga responder a todas, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui.
Beleza, doutor, excepcional. Nós temos aqui 800 pessoas de todo o Brasil. Pessoal, nós vamos sortear aqui, nós temos alguns sorteios de brindes. Stephanie, eu preciso que você pare de compartilhar a sua tela, para a gente poder compartilhar a tela aqui, que o pessoal vai começar a falar um pouquinho sobre as empresas. Então, eu peço para quem está aqui agora, digite aí na caixinha QIA, QIA, suas perguntas, que nós vamos levar para o doutor Stefano, tá? E nós vamos ter também alguns sorteios de brinde. Isso, muito obrigado, doutor. Que agora eu compartilho a minha aqui e a gente vai apresentar para você de forma muito rápida, antes de começar o nosso sorteio de brinde e também abrir para algumas perguntas, tá? Pessoal, muito obrigado a presença de todos. Antes de começar as perguntas, gostaria de apresentar de forma bem rápida o Grupo Reagro. O Grupo Reagro é formado por algumas empresas, dentre elas o Reagro Consultoria, toda a parte focada aí do agronegócio, pecuária de leite, corte, grãos, café, gestão, tá? Desde 2002. A parte do Reagro, da faculdade, ensino, muito forte, crescendo agora também nessa parte de educação à distância, devido a esse desafio que nós estamos vivendo, mas também já tinha grande experiência nesse sentido. Então, o Agenor, ele vai apresentar para vocês cursos presenciais, como também cursos de gestão e pós-graduação que você pode só fazer em qualquer lugar do Brasil. O Ideagro é uma empresa de gestão dos dados, gestão da sua fábrica, da pecuária de leite, da pecuária de corte, onde você consegue tomar decisões inteligentes. O 3R Lab é o laboratório de análise para o agronegócio do Grupo Reagro, aí com análise, uma série de análises. A Joyce, ela vai apresentar a empresa para vocês, um laboratório pronto para atender também a parte fábrica, ok? Reagro Pesquisa é uma empresa na qual tem o objetivo de pesquisar, obviamente, produtos e híbridos ou variedades de materiais que são mais interessantes para algumas regiões do Brasil. E a Biomip, uma empresa aí de controle biológico, uma startup que tem como objetivo, né, ajudar no controle de pragas, utilizando aí toda essa parte aí de controle biológico, ok? Eu vou passar para a Agenor para ele apresentar aí os cursos de leite e também corte que tem para vocês e a gente continua, ok? Agenor? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação aí estar em mais um webinar do Grupo Reagro. E a gente traz, como sempre, uma série de boas oportunidades, de excelentes opções para quem está buscando aí soluções para o seu dia a dia, como produtores, como técnicos de campo. E pensando nos cursos da Faculdade Reagro, eu gostaria de ressaltar para vocês alguns cursos que nós temos disponíveis, tanto no formato presencial quanto no online. Como o Marcelo falou, né, a gente vive hoje aí um desafio, nesse momento a gente está mais recluso, está mais em casa, mas com certeza em breve aí nós vamos voltar à nossa rotina normal e com certeza poder retomar também os cursos presenciais. Então, pensando nos cursos de pós-graduação na área de nutrição, uma vez que a gente está num webinar aqui de fábrica, com certeza a gente tem vários profissionais que atuam com foco em nutrição de bovinos. Nós temos a pós-graduação em nutrição de bovinos leiteiros, nas cidades de Patos de Minas, Minas Gerais, e em Chapecó, Santa Catarina. As duas turmas presenciais, ok? Então, quem tiver interesse, as datas de início aí estão sinalizadas, né? E eu estou à disposição para a gente poder conversar. E também a Ludmila, que trabalha no Reagro, no setor comercial do Reagro, telefone aí abaixo, como o Marcelo está sinalizando, o WhatsApp, ela está à disposição de vocês. Reforço também 3 opções de capacitação em gestão da nutrição em pecuária de corte, que nós temos disponíveis nas cidades de Marabá, Aracaju e Redenção. Então, Marabá e Redenção no Pará, Aracaju em Sergipe. É uma excelente oportunidade para profissionais, produtores, né, pecuaristas de gado de corte, gerentes que querem aprofundar na nutrição. Então, são ótimas oportunidades. Gostaria também de chamar a atenção para vocês de alguns cursos que nós temos aí na parte de gestão de pessoas, me desculpa, seria o curso de gestão de pessoas e equipes na cidade de Goiânia, ok? Então, no nosso mapinha aí, vocês estão vendo o curso de gestão de pessoas e os outros 6 cursos que eu comentei com vocês, desculpa, os outros 5 cursos que eu comentei com vocês, país afora. Nós temos condições especiais para participantes deste evento, desse webinar, no nosso grupo de Telegram. Então, quem tiver interesse também, por favor, entrem aí no grupo de Telegram. Os endereços estão sendo divulgados aí no chat do nosso evento. E para mais detalhes sobre os cursos e as condições especiais dessa noite,
procurar a Ludmila no WhatsApp que está aí sinalizado, ok? Obrigado, Marcelo, obrigado a todos que estão participando, obrigado, Stephanie, e parabéns pela excelente apresentação. Obrigado, Netão. Muito obrigado a todos. Pessoal, essa é a hora de aproveitar, né? A hora de amolar o machado aí que está em casa e estudar e vamos melhorar. Então, as oportunidades estão aí, tanto presenciais quanto online, repetindo, 319-9316-2729. Gostaria de aproveitar também e chamar a Joyce do 3R para que ela possa apresentar o laboratório para vocês antes da gente passar para a parte aí de brinde de perguntas, ok? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Me escutando direitinho? O som tá ótimo. Ok, então, eu faço parte da equipe comercial do 3R Lab, do laboratório do Grupo Reagro, né, para análises do agronegócio. A gente está trabalhando normalmente nesse período aí, um pouquinho mais complicado, né? A gente está presente em Lavras e em Chapecó. O laboratório hoje possui todos os selos de certificação do Brasil e é o único com selo americano, um fator muito importante para quem está buscando qualidade na questão das análises. Temos como portfólio uma série de produtos, né? Analisamos aí silagem, feno, pré-secado, solos, calcário, gesso, fertilizante, análise de folha, todos os produtos de fábrica, sendo que para análise dos minerais nós contamos com alta tecnologia, utilizamos o espectrofotômetro de plasma, né? Que proporciona 1000 vezes mais precisão do que o geralmente utilizado, que é a absorção atômica. Eu fico à disposição, meu número está aí na tela também, 4999992-6410. Agora, durante as perguntas, nós vamos estar realizando sorteio de alguns bonés. E eu convido vocês também a seguir a nossa página do 3R lá no Instagram. Nós vamos realizar, então, amanhã um sorteio, né, com vários brindes para os novos seguidores aí do webinar de hoje. Marcelo, professor, muito obrigada e parabéns aí pela palestra. Excelente, Joyce. Então, pessoal, aí, como o Dr. Stefano disse, né, a parte de análise, o 3R está extremamente apto a atendê-los com todos os selos do Brasil, toda a parte fábrica. Então, lembrando, Joyce, 499-9992-6410, e aqueles que foram lá seguir o Instagram do 3R Lab, amanhã serão sorteados também alguns brindes. Gostaria de finalizar com essa apresentação de empresa, apresentando aí um parceiro nosso também, que é a Lallemand. Então, a Lallemand Animal Nutrition é comprometida com inovação, fornecendo soluções microbiológicas específicas baseadas em pesquisa para otimizar o desempenho e bem-estar animal. Possui uma seleção de mais de 2.500 cepas de leveduras, com triagem genotipicamente mapeadas. Cepas selecionadas específicas para diferentes espécies, ruminantes e monogástricos. A levedura da Lallemand, Levucel, possui mais de 75 trabalhos científicos publicados, demonstrando sua eficácia. Então, pessoal, tá aí uma oportunidade também para você que trabalha com fábrica de diversas espécies. Com certeza a Lallemand está presente, está à disposição. Tá aí o site também do pessoal para entrar em contato, para que vocês entrem em contato com eles. Muito obrigado, pessoal aí, Marcelo e toda a equipe da Lallemand. E também não deixaria de agradecer o Dr. Stefano. Antes de iniciarmos aí para as perguntas, Joyce, vamos sortear um boné para o pessoal que está presente aí? Claro, vamos sim. 322. Nilson Fornighieri. Então, Nilson Fornighieri, você que está presente aí, dentro de 700 pessoas agora, esperando para ter as suas respostas respondidas, né, Dr. Stefano, entre em contato com a Joyce, tá? Entre em contato conosco aí, porque você acabou de ganhar um boné do 3R, ok? Doutor, tá me escutando bem? Oi, tá me ouvindo, Marcelo? Tô te ouvindo, tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem, perfeito. Você conseguiu selecionar alguma pergunta? Como é que você quer que eu selecione alguma para você? Como é que você quer começar? Não, vocês podem ficar à vontade de selecionar, mas eu gostaria de dar uma sugestão aqui, ó, até em função da experiência do webinar passado, que assim, ó, ainda bem, né, são muitas perguntas, e aí, enquanto vocês estavam falando aí, eu tomei a liberdade de já correr elas todas aqui, e a gente vê que algumas se repetem e tal. Então, o que eu vou sugerir? A gente pode pegar algumas perguntas, não tem problema nenhum, mas eu vou tentar responder algumas de forma global, porque eu vi que tem algumas perguntas que, às vezes, elas foram feitas antes de eu falar. Resumindo assim,
Eu vou dar algumas respostas aqui que vai atender já uma série de perguntas e aí a gente pode pegar alguma ou outra específica. Pode ser assim? Legal, fica à vontade. Tá. Então, começando aqui, ó, então, em função disso, eu não vou citar aqui o nome da pessoa, porque, assim, às vezes, várias pessoas fizeram a mesma pergunta, mas, assim, eu vi algumas aqui que eu acho importante a gente responder, então, e vai atender a todos de uma vez só. Os exaustores, né, eólicos, eles não vão levantar poeira. Não, na verdade, eles não fazem essa função, eles não conseguem, eles não têm essa potência de levantar poeira, não. Então, pode ficar despreocupado que, assim, ó, o efeito desejado do ventilador, do exaustor eólico, é melhorar a ventilação. Ele não fica, né, levantando poeira, não. A questão dos pallets, eles podem ser de madeira. Sim, eles podem ser de madeira. O ideal, né, mais uma vez, é que eles fossem de metal ou plástico. Por que madeira pode ser um inconveniente? É um material de mais difícil limpeza, né? Lembra que a gente falou lá de todo equipamento e utensílio tem que ser atóxico, preferencialmente de metal, plástico, mas os pallets, um fiscal não vai falar alguma coisa se eles estão bem cuidados, né? Mas por que a madeira é indesejada? Porque ela é de difícil limpeza e porque pode ir uma lasca para dentro da ração, né? Teve uma pergunta também, mas e o cabo da vassoura? Ele normalmente ele é de madeira, mas ele pode ser também de metal. Seria o ideal, que ele fosse de alumínio. Então, qualquer coisa dentro da fábrica, vamos evitar madeira. Mas a gente sabe que eu posso, sim, no caso de pallet, usar, eu só tenho que ter garantia de que aquilo não vai para dentro da minha ração. E o pallet, se ele pode ser reaproveitado, sim, ele é um artefato que eu vou aproveitá-lo várias vezes enquanto ele estiver numa boa condição de uso, né? Não está soltando lasca de madeira, não apodreceu, não quebrou, só que eu tenho que fazer higienização, ou seja, na hora que eu terminei uma pilha de produto, eu vou retirar aquele pallet, levo para a área externa, faço a higienização dele e trago ele de volta, e nisso eu já limpei aquele local onde estava aquele pallet também. Então, eu mantenho tudo limpo, uma boa manutenção, eu posso reutilizar meus pallets, sim. Eu vi várias perguntas aqui a respeito de legislação, pessoal. Se vocês me permitirem, até porque, assim, ó, é muita legislação, né, que envolve fábrica de ração, e a gente vai ter, se eu não me engano, é o 4º, ou seja, maio, junho. Em junho, nós vamos falar um webinar inteiro especificamente sobre legislação. E eu já tranquilizo vocês que eu não vou ficar lendo legislação, não, porque seriam uns troços extremamente chatos, tanto para mim ler quanto para vocês ouvirem. Mas eu vou mostrar para vocês quais legislações que vocês têm que conhecer para lidar com uma fábrica de ração, quais os pontos principais, então eu vou economizar o trabalho de vocês, vocês não vão precisar ler toda a legislação, e como que você aplica aquilo na prática, né? Então, todas as perguntas em relação à legislação, inclusive tem uma delas que vence agora, que é a N14, ela vence agora em julho. E aí, com a pandemia, as pessoas estão se perguntando se vai ser prorrogado. A resposta é que a gente não sabe ainda. Até agora, não houve nenhum movimento, nenhum comunicado do Ministério. Hoje mesmo eu tive reunião com colegas e a gente consultou o Ministério. Não tem nada ainda. Por enquanto, vale que a N14 vence agora meados de julho e aí eu tenho que cumpri-la a partir do dia seguinte, né? Mas, enfim, legislações, nós vamos ter um webinar específico só para falar com relação a esse. E perguntaram aqui também, mas a vassoura não levanta poeira? Gente, chega um ponto que assim, ó, o ar comprimido vai levantar muita poeira. Varrer também vai levantar um pouco de poeira, mas tem coisa que não tem jeito. Lembra que eu falei que quase tudo tem jeito dentro da fábrica? Mas é melhor varrer, juntar com uma pá e gerar um pouquinho de poeira, só porque o principal, o que é no caso de resíduo sólido? É você não sujar, gente. A gente tem que evitar de sujar. Mas como é que eu faço isso? Que tudo tem poeira. Eu vou pegar todos aqueles pontos, nós vamos falar nisso também lá na frente, quando vai ter um webinar de tarefas críticas. Todo ponto gerador de poeira, eu tenho que dar a máxima atenção para ele, para que ele não gere poeira, porque quanto mais poeira eu tenho, mais eu tenho que limpar. Então, quanto mais eu sujo, mais eu tenho que limpar. E qual que é a minha função dentro da fábrica de ração? Não é ficar limpando, é produzir ração com qualidade e segurança. Perguntaram aqui Doutor, também... só um minutinho, eu queria aproveitar também, porque nós temos aí
600 pessoas do Brasil inteiro, dá uma reforçada nos parceiros. Então, pessoal, esse é o momento de estudar, de treinar, de procurar um nível melhor, né? Todos precisamos evoluir. Tá aí uma série de oportunidades aí de cursos, como a Genor disse, tanto a pecuária, nutrição de pecuária de leite, quanto nutrição de pecuária de porco, presenciais e também online, e um curso muito legal de gestão de pessoas. Então, repetindo aqui, DDD da Ludmila, 99316-2729. Aproveitando também, antes um recado a mais. Esse webinar, pessoal, ele é mensal, tá? Então, a gente vai já certamente ter a próxima data do mês de maio. Eu até confundi, achava que era quarta-feira. Hoje, meu amigo Geraldo de Caicó, do Rio Grande do Norte, mandar um abraço para você, para toda a sua família aí, está sempre presente, me lembrou. Hoje é quinta-feira. Então, nós temos esse webinar, ele é mensal, tá? Se você for lá na mídia social do Reagro, como também na mídia social do 3R Lab, você vai encontrar o próximo webinar, quando que vai ser a próxima data. Então, quem tiver interesse também de começar a trabalhar com o 3R Lab, vocês estão procurando aí no chat, nas perguntas, tá aí o contato da Joyce, tá? 499-9992-6410. E mais uma vez agradecer também a parceria com a Alarma, o Marcelo e toda a companhia, com produtos extremamente diferenciados, tanto para monogástrico quanto para ruminantes. Joyce, vamos aproveitar que o pessoal está aí presente, nós estamos mantendo o público aí de 600 pessoas. Vamos sortear mais um boné para esse pessoal? Vamos, só um minutinho. Número 6. Eu participo desse sorteio também, Marcelo, ou não? Não, os seus nós vamos fazer um especial bordado à mão e mandar como uma lembrança do coração. Que é isso, hein? Então, foi moral, hein? Pode fazer, Joyce. Número 632, Juliano Roman. Juliano, então aí está o contato aí da Joyce no chat, ou o número que eu passei para você. Entre em contato com o pessoal do 3R, que você ganhou um boné também, ok? Stefano, pode continuar lá com as perguntas. Vamos em cima que o pessoal está animado. Estou vendo mais de 80 perguntas aqui. O nosso objetivo é ajudá-los, né? Eu estou vendo aqui muitas perguntas, isso é muito bom. E perguntas boas, viu? Você respondeu uma parte delas, que muita gente está perguntando como é que eu vou ter acesso ao material, igual você falou, isso aí está gravado, qualquer um pode ter acesso ao material que eu apresentei hoje, né? E com relação a como que eu me inscrevo, está aí também, é só você, todo mundo vai estar recebendo convite, né? O próximo webinar é dia 25 de maio, né? Então, a gente já tem isso aí pré-estabelecido. Então, vamos aqui para outras perguntas, que uma que talvez está surgindo muito aqui. Então, como eu disse, em relação à legislação, né, a gente vai ter o webinar dedicado somente para isso. Muita gente está perguntando aqui com relação à frequência. Tudo certo? Então, a gente está com... Opa. Só um minutinho que ela está com o som dela... O Jorge está com o som... agora travou. Vamos lá, desculpa. Não, tranquilo. Muita gente está perguntando aqui sobre a frequência da limpeza ou da varredura, etc. e tal. Então, o que acontece? Isso aí eu não tenho uma receita de bolo. Tem coisa que vai ser, com certeza, dentro de uma fábrica, na área de produção, especialmente as fábricas de fazenda, que atendem granja e tal, eu vou ter que fazer varredura, raspagem até mais vezes ao dia e recolher aquele material e colocar lá naquele meu recipiente, né? Limpeza das partes altas, telhado, equipamento, isso aí normalmente eu vou fazer talvez semanal, quinzenal, mensal, aí vai de acordo com cada realidade. Então, assim, você que tem que perceber se, quando você limpa uma vez por dia, se está suficiente. Qual que é o resultado esperado? O ambiente tem que estar sempre limpo, organizado, você não pode estar tropeçando em sujidades, né? Até porque se você deixar a coisa amontoada, rapidinho você tem praga. Então, a frequência você determina de acordo com a necessidade. E volta a reforçar. Quanto mais você suja, mais você tem que limpar. E aí vocês vão falar assim, não, mas fábrica de ração é tudo limpinho. Não, não é não. A gente tem muitos bons exemplos no Brasil, viu? Eu gosto de reforçar isso. Eu sei que eu falei isso lá no primeiro webinar também. No Brasil nós temos muitos bons exemplos. Mas nós temos também aquele pessoal que gosta de usar uma borracha, um saquinho plástico, um aramezinho e um alicate, entendeu? E aí aquele provisório vira definitivo. Numa rosca, aí você fica eternamente pingando lá um farelinho de soja, um fubá de milho, e aquilo vai virando aquele montinho lá embaixo, e daqui a pouco você tem um rato lá dando risada, porque ele tem o abrigo, ele tem o acesso que você deu para ele, aí só vai faltar água, mas o alimento ele tem também.
Então, frequência você determina de acordo com a sua realidade. E tem locais que você vai limpar com maior frequência do que os outros. Uma outra pergunta que é importante, talvez eu devesse ter falado isso, mas como eu pensei, vou falar lá de legislação. BPF vem da onde, pessoal? Existe uma instrução normativa do MAPA, que é a 04, né? Então, ele fala justamente sobre BPF. Então, tudo que eu falei para vocês, tudo que eu aplico no meu dia a dia, seja numa fábrica enorme, registrada, com CIF, ou naquela fábrica mais simples, né? Eu já tenho alguns anos de estrada, então a gente já tem essa canja. Eu consigo aplicar o BPF, mas sempre a minha base, o meu roteiro é a IN4 do MAPA. Por que que a gente faz isso? Porque senão depois, na hora que o fiscal chega lá, ele não acha nada condizente com o que na cabeça dele é BPF. Então, vocês têm que entender que o fiscal, né, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, o AFFA, ele tem em mente BPF, ele tem a IN4. Por isso que a gente segue a IN4. E aí eu tenho que tentar fazer o máximo que eu conseguir para atender aquela IN4. Fizeram pergunta aqui também em relação a se toda fábrica tem que ser registrada. Não. Quais fábricas que têm que ser registradas? Obrigatoriamente aquelas que comercializam ração, então elas têm que ser registradas e elas têm que ter CIF, então elas vão estar subordinadas ao Serviço de Inspeção Federal do MAPA, né? Agora, as fábricas de produtor rural, até então, elas não precisam ser registradas, não tem essa necessidade. Nas fábricas que comercializam ou remetem produto para alimentação animal para o seu cooperado ou para o seu integrado, e aí é um outro CPF, um outro CNPJ, um outro número de produtor rural, tem que ter registro. Esse registro sempre é junto ao MAPA. Aí perguntaram também aqui, boa também a pergunta, com relação às certificações, que nós vamos falar isso no próximo webinar, já vai ser nesse de maio. Se ela tem alguma vantagem, se ela é obrigatória, não é obrigatório. Mas você ter certificações, às vezes, é necessário porque um cliente seu te exige aquilo, né? Ou então porque você quer se diferenciar. Por exemplo, perguntaram aqui, mas eu conheço lá um produto que eu compro, que o cara tem BPF, mas ele não tem o selo. Seria interessante se ele se certificasse. Então, tem as empresas que fazem essa certificação, né? Quando a gente implanta BPF, a gente não está fazendo a certificação, a gente está implantando BPF. Aí, se o cara quiser o selo, que é interessante para ele se diferenciar. Aquilo ali atesta que ele tem o BPF implantado e que ele foi auditado por uma certificadora, por isso que ele tem lá o carimbozinho do BPF, que eu vou mostrar para vocês já no webinar de maio. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu possa responder assim em conjunto. Então, vocês identificaram alguma aí, Marcelo, que você queira que eu responda? Não, eu estou até dando liberdade total aí para você escolher, que eu acho que fica melhor. Tá, deixa eu ver aqui mais alguma. Mas eu posso. Aqui, uma pergunta bem específica, mas importante. Lâmpada de LED revestida com material acrílico é permitido? Sim, porque, na verdade, aquele material acrílico é minha proteção contra queda e explosão, e a lâmpada de LED, ela não tem o quê? Produto químico dentro dela. Então, ela é adequada, eu posso utilizar ela sim. É uma coisinha à toa, e às vezes eu fico com aquela lâmpada minha lá, das mais antigas ainda, aquelas lá da época do dinossauro, só porque ela é baratinha, e eu deveria trocar isso aqui o mais rápido possível. Primeiro porque ela ilumina mais, gasta menos energia, e você está adequado e custa pouco. Eu gostaria de reforçar isso com vocês, pessoal, que ainda está aí nos assistindo, mais de 500 pessoas. Você não precisa derrubar sua fábrica e fazer outra. Você não precisa gastar mundos e fundos de dinheiro para implantar BPF. Basta você ter assessoria das pessoas certas, né? Então, por isso, busque fazer isso aí, participe de um webinar, né? Depois busque pessoas para poder ajudar vocês, para que vocês não incorram em custos desnecessários. E, como eu disse, a gente consegue fazer muita coisa dentro de casa, né? Na verdade, vamos falar assim, dentro da fábrica. Steph, tem uma aqui que eu acho que é uma pergunta que pode ser interessante, que o pessoal sempre discute isso. Diego Zacarias Uemura. Quando eu faço uma ação com medicamento para um tratamento específico,
aí pode ser em geral, né? Eu Uhum. preciso limpar a linha de produção para a próxima forma de ração? Diego, né? Diego, Zacarias. Ô, Diego, boa pergunta e eu vou tratar dela, vou te responder agora, mas assim, nós vamos falar dela, que eu vou te apresentar as legislações que você tem que seguir se você quiser usar medicamento, né? Então vai ser no webinar de junho. E depois eu vou mostrar para você mais na frente ainda, se eu não me engano, é no 7º webinar, qual a problemática toda que tem ao redor, que gira ao redor do uso de antimicrobianos, antibióticos, etc. e tal. Mas com certeza você teria que fazer uma limpeza. Por quê? Se você faz uma ração com medicamento, o seu sistema todinho agora está contaminado com aquele medicamento, concorda? Contaminado em que sentido? Aquela ração que é para aquela categoria animal sensível, concorda? O animal que vai ser abatido na semana que vem, o animal que vai produzir leite amanhã, a galinha que vai botar um ovo amanhã que eu vou consumir. Se naquela ração tiver um resíduo de antibiótico, você usou numa ração anterior, porque você não fez limpeza do seu sistema e porque você não respeitou a sequência de fabricação, vai ocorrer o quê? Contaminação cruzada, e você vai ter resíduo de antibiótico naquele leite, naquele ovo, naquela carne. E não é só antibiótico não, viu? Você vai ver que quando a gente falar de legislação, que é antibiótico, são medicamentos homeopáticos e são parasiticidas também, né? Então, espero que eu tenha respondido aí, bem interessante. Com certeza você tem que fazer a limpeza da linha, e aí eu vou comentar com vocês lá na frente que tem um procedimento específico para vocês fazer essa limpeza. E depois você teria que fazer uma análise para garantir que aquele produto da limpeza não contém mais nenhum resíduo de antibiótico. Isso é o que a lei determina, viu? Então, se você quiser usar antibiótico, medicamentos em ração para animais, se prepara que você vai ter que cumprir uma série de exigências. E aí, a notícia é a seguinte: a base, o pré-requisito para todas as outras legislações, qual que é? A IN4, que é o BPF. Não é à toa que a gente, já no 2º webinar, está falando sobre boas práticas de fabricação. Deixa eu ver alguma outra aqui. Perguntaram aqui na lubrificação de óleos e graxas de grau alimentício, né? Então, o que existe? Para quem é da área, é muito comum a gente falar de produtos de grau alimentício. O que é isso? São graxas e óleos que eu vou usar na minha manutenção preventiva ou corretiva dos meus equipamentos, que se entrarem em contato com o alimento, não vão gerar uma contaminação no sentido de ser uma espécie de um contaminante, um veneno. Eles vão apenas causar uma sujidade. De qualquer jeito, você vai ter que recolher aquele produto. Mas o ideal, então, para quem fez essa pergunta aí, é que todos os lubrificantes e graxas que são usados na fábrica fossem de grau alimentício. Por quê? Se por acaso entrar em contato com o alimento, ele vai gerar uma sujidade, mas não vai gerar uma contaminação. Se eles forem óleos e graxas comuns, ele além de sujar, ele vai contaminar. Deixa eu ver alguma outra aqui. São tantas perguntas, viu, Marcelo? Que bom, pessoal extremamente interessado aí. Tem uma pergunta aqui que a Mauri Lira, você falou alguma coisinha aí sobre a IN04? Como fica isso com a nova instrução do mapa? Provavelmente ela está se referindo a uma que saiu agora, né, surpresa para todo mundo, presentinho de feriado. No dia 20, publicaram uma instrução normativa que mexe em outras duas, que a gente já tinha aí no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar sobre ela no próximo webinar, mas assim, o que eu já posso responder? Ela alterou partes tanto da IN4 quanto da IN65, a IN4 é BPF e a IN65 é de medicamentos. Mas foram alterações assim, pequenas, mas que nos deixam em dúvida. Então, o que a gente está fazendo, né? Eu faço parte de um grupo aí que tem contato direto com diversas associações, sindicatos e com o Ministério. Então, a gente tem trânsito livre e nós já estamos preparando um documento, né? Ele vai ser, a gente está fazendo um ofício, hoje a gente passou a parte da manhã e uma parte da tarde discutindo sobre isso, e vamos encaminhar ao setor responsável do Ministério para que eles nos esclareçam sobre essa instrução aí.
que foi agora publicada no dia 20, né? Então, que foi essa Instrução Normativa 27. Então, respondendo aí, ou seja, ela de fato mexeu com outras duas, com a N4 e a 65, ela deixou, infelizmente, algumas dúvidas, então a gente já está se organizando na forma de entidades, representações de classes e sindicatos e buscando esclarecimento junto ao Ministério quanto a isso. Então, em poucos dias, e com certeza no webinar de legislação, vocês vão ter todo o detalhamento a respeito dessa instrução normativa. Legal, doutor. Eu queria aproveitar aqui, nós temos ainda 500 pessoas, repassar aqui os contatos, as oportunidades dos cursos aí do Reagro, tanto pecuária de leite, pecuária de corte. Lembrando o contato da Ludmila, 319-9316-2729. Não deixe, pessoal, o momento é agora. O pessoal do Reagro está disposto a fazer uma condição especial para que você inicie aí, nesse momento, sua pós-graduação tão desejada. Lembrando também do anúncio que foi feito da Joyce, o 3R Lab está pronto para poder atender toda a parte de fábrica, com precisão, com todos os selos de certificação do Brasil, isso é muito importante. E aqueles que seguirem lá o Instagram do 3R hoje, amanhã serão sorteados mais brindes dentre aqueles que iniciarem e seguirem lá o Instagram do 3R. É importante isso, porque lá também a gente vai postar bastante conteúdo desse webinar para que você continue a lembrar de alguns pontos importantes que talvez ou você não conseguiu captar nesse primeiro momento aqui. Então, fica aí o contato da Joyce, 499-9992-6410. E, por último, agradecer também a Lala, que aí com materiais extremamente diferenciados, cepas diferenciadas para a fábrica e premixeira, tanto para monogástrico quanto para ruminante. Joyce, vamos aproveitar aqui e fazer mais um sorteio para esse pessoal que está presente. Nós temos ainda 465 pessoas de todo o Brasil. Aliás, Stefano, o pessoal agradecendo, excelente apresentação, muito clara, você pode ver aí, professores, inclusive, técnicos, proprietários de fábrica, pessoal que tem, acho que eu nunca vi um treinamento específico, continuado, para fábrica de ração que pegue desde o, como a gente fala, os americanos falam, 101, né? Começa do zero mesmo, do básico, do feijão com arroz, e depois caminha até que a pessoa possa ter a própria capacidade de construir o seu pensamento, né? Então, por isso que o pessoal tem gostado muito e está nos acompanhando. Então, vamos lá presentear esse pessoal. Joyce, vamos sortear mais um boné aí? Vamos sim. Número 209, Marcelo Abate. Marcelo da sorte. Isso aí eu vou falar para você, não tem erro. Tudo Marcelo da sorte. Então, Marcelo Abate, entre em contato aí com o pessoal do 3R, tá? O número da Joyce, ou também aí nas perguntinhas aí que o pessoal, você acabou de receber um boné e eles mandam para você via correio, tá? Stefano, vamos lá? Vamos fazer mais um pouquinho de perguntas, assim, para a gente aproveitar um pouco mais nosso tempo? Vamos sim. Aí você que me regula aí, viu, Marcelo? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, por mais que ela seja muito comum, acho que muita gente ainda não está clara. Ele é muito simples, que eu acho, para você. O Rogério Lima, mas acho que ela é legal. A fabricação para ruminantes e monogástricos pode ser na mesma planta? Boa pergunta. Quando a gente falar de legislação, eu vou te mostrar qual legislação que fala a respeito disso. Então, assim, o ideal é que não seja junto, porque se você quiser fazer junto, você vai ter que comprovar e validar tanto processo para provar que não existe possibilidade de contaminação cruzada entre a linha de monogástrico e a de ruminante, que você vai preferir fazer fábricas distintas, e muito menos você fazer numa mesma linha ração para ruminante e para monogástrico. Por quê? Tem alguns produtos que são produtos de origem animal, farinha de carne, de sangue, de ossos, etc, e tal, que são proibidas na alimentação de ruminantes. Então, e na de monogástrico, especialmente suínos e aves, eu me utilizo muito disso aí, é fonte de proteína, né? E fonte de outros ingredientes também. Então, não. O ideal é que você não tenha isso junto. A gente sabe que é complicado, principalmente para o produtor rural. As grandes fábricas, eles têm ou fábricas distintas, né, as empresas grandes aí, nossos fornecedores, ou eles têm linhas totalmente separadas e distintas, porque aí eles não têm essa possibilidade de contaminação cruzada. Mas lá no produtor rural é difícil, porque eu quero ter suíno, eu quero ter aves, eu quero ter peixe, eu quero ter bovino, eu quero produzir toda a ração na mesma fábrica. Vai chegar o dia que isso aí não vai ser
possível mais. Por enquanto, eu vou ter que tentar fazer o máximo possível para não gerar nenhuma contaminação aí. Achei mais duas aqui, Marcelo, que são interessantes. Beleza, pode ficar à vontade. Qual a recomendação do Paulo Afonso de Carvalho, né? Qual a recomendação para o controle de pombos na fábrica de ração? Então, assim, pombo é uma das pragas principais em fábrica de ração. O que eu tenho que saber a respeito de pombo? Primeira coisa, se eu dou para ele aqueles 4 As, ele vai estar sempre lá. Que é o quê? Abrigo, água, alimento e acesso. Então, eu tenho que fazer de tudo para ter o mínimo possível disso, para ter o mínimo possível de pombo por ali, né? E lembrando que pombo, pessoal, matar pombo, né, é o quê? Crime ambiental. Quando a gente falar de legislação, eu vou lembrar vocês disso. Aí a outra pergunta aqui do Wagner Blensky é boa também, ó, porque representa bem esse nosso país de dimensões continentais. No centro-oeste brasileiro, a maior parte das fábricas de ração são abertas, né? Ou seja, às vezes tem portão, mas ele não fica fechado, às vezes não tem portão, às vezes não tem cerca ao redor da propriedade nem da fábrica, e aí ele está preocupado com isso, e tem que estar preocupado mesmo, porque ele está falando aqui de cachorro, siriema, e tem mais, gente, tem javali, tem ema, tem bicho de todo tipo, gato, o que não falta é praga e bicho para entrar dentro da nossa fábrica, e com certeza eles não deveriam estar lá dentro, né? Imagina o fiscal chegando na fábrica e o Rex lá, todo alegrinho, abanando o rabo, acompanha ele na fiscalização dele. Ele para na porta da fábrica, já dá um laudo lá, te interdita e vai embora para casa, né? Aí ele pergunta assim, ó, há alguma instrução normativa que regulamenta as cercas nas fábricas? Não, não tem uma instrução normativa, mas tem as recomendações de que a fábrica precisa ser livre de bom acesso, em áreas livres de insalubridade, que não permita a aproximação de pragas. Então, assim, ó, com certeza o fiscal vai cobrar isso, que a sua fábrica seja o mais fechado possível, tem que lembrar de cada cantinho lá em cima, embaixo do telhado, janela, portão, ao redor da fábrica ter uma cerca para proteger, para não chegar esses animais lá. Então, eu tenho que fazer de tudo. A gente tem que se preocupar com isso, sim. Isso aí é muito comum, infelizmente, nas fábricas de propriedades rurais. Porque, às vezes, o cara acha, por ele estar na roça, né, lá na fazenda, que ele pode ter outro tipo de animal lá na fábrica. Não, não pode, não. Doutor, tem uma pergunta aqui, que eu acho que ela tem sido frequente, que pode ser útil para muita gente. Marília Secone Pantaleão. Quanto à questão de limpeza dos silos de armazenagem, tem que ser feito? Qual que é a frequência? O que é a sua recomendação? Mais uma vez, aí eu vou até aproveitar para responder aqui também que o pessoal perguntou mas o silo de metal, de alvenaria, tem gente que chama de piscina, de tulha, mas vamos lá então, primeiro respondendo a pergunta. Silo metálico, eu preciso sim fazer a limpeza. Quanto mais limpo eu compro a minha matéria-prima, que vai ser armazenada a granel, meu milho, meu farelo de soja, trigo, sorgo, etc., e se eu passo ele na pré-limpeza, né, pessoal? O ideal seria passar na pré-limpeza antes de armazenar. Nós vamos falar sobre isso mais para frente também. Pré-limpeza é um equipamento. Porque quanto mais limpo eu armazenar meus produtos, menos eu vou ter que fazer limpeza. Então, não tem uma frequência pré-determinada, não. Agora, sim, muito cuidado com limpeza de silos, porque eles são ambientes fechados, geram gás, as pessoas podem se acidentar lá dentro, se sufocar. Então, tem legislação do Ministério do Trabalho, nós vamos falar a respeito disso no próximo webinar também. Então, o ideal é que os silos sejam de metal, vertical. Mas pode ser de alvenaria, pode ser de madeira, né? Não é o ideal. Por quê? Você vai ter muita dificuldade na limpeza, contaminação cruzada, né? E aí a limpeza tem que ser feita na parte externa e na parte interna. Então, quanto maior o silo, mais complicada essa limpeza, até porque, às vezes, você não consegue o esvaziamento total. Por isso que você tem que ter a matéria-prima entrando o mais limpo possível, né? E evitar ao máximo umidade. Umidade é inimiga de fábrica de ração. Mas os silos menores que estão lá na sua fábrica, que são os silos onde você coloca a ração para depois ela ser expedida, né? Numa fábrica de porte um pouco maior, onde a ração sai a granel para ir para os animais. Aqueles silos você tem que fazer a limpeza deles, porque eles fazem parte da fábrica, lembra? O silo e o caminhão fazem limpeza. Então, eu vou fazer limpeza por varredura, e ali sim eu posso usar um ar comprimido, né? Existem velas antifúngicas que a gente pode fazer a utilização delas.
Então, não existe uma frequência específica para limpeza, mas eu preciso sim fazer a limpeza, de acordo com o grau de sujidade. Tem uma colocação aqui, doutor, da Luziane Aguiar. Ela fala que 90% das indústrias de ração utilizam pellets de madeira e não há nada na legislação que impeça a utilização. E tem, já aproveitando uma segunda pergunta, que eu acho que pode ser complementar, qual o objetivo da utilização dos pellets de madeira? Beleza. Então, assim, qualquer produto que vai ser armazenado dentro da fábrica tem que estar sobre pallet ou estrado, que são aquelas estruturas de 1 metro por 1 metro, 1,20 m por 1,20 m de madeira, né? O mais comum, de fato, é madeira, igual eu disse, não existe restrição ao uso de pallet ou estrado de madeira dentro de uma fábrica de ração. Mas, se for de metal ou de plástico, é mais seguro, é mais garantido. Então, eu faço o que eu posso. Lembra, a gente tem a situação ideal e eu tento chegar o mais próximo dela. Agora, o que a gente acaba vendo? Aquele estrado de madeira lá que já está todo corroído, o prego enferrujou e aí soltou um pedaço, ele está cheio de lasca, eu nunca limpei ele. Então, assim, eu posso usar sem problema os pallets de madeira, sim, ela tem razão, não existe legislação dizendo que eu não posso usar, mas ele, idealmente, deveria ser de plástico ou de metal. Para que eu uso o pallet? Para evitar o contato direto de um determinado produto ensacado, embalado ou numa barrica com o piso. Então, só porque aí esse pallet ou esse estrado tem que estar limpo. Por isso que a gente fala, a gente sempre, quando vai fazer uma pilha nova, eu limpo o piso, eu limpo o estrado ou o pallet e aí coloco meus produtos em cima. Então, o pallet tem a função de proteger, né? E ele facilita também a formação das pilhas, porque como eles têm tamanho padrão, 1 metro por 1 metro, 1,20 m por 1,20 m, que é o mais comum, você padroniza suas pilhas. Então, você vai empilhar a sua sacaria ali em cima, no mesmo tamanho do pallet. Doutor, eu acho que assim, já estamos 40 minutos aqui respondendo pergunta. Nós temos aí mais de 400 pessoas ainda online, ou seja, o pessoal está animado, isso é legal, né? A gente tem uma live com tanta gente que já está 1h40 aqui e está querendo mais, né? Então, isso é uma demonstração muito legal, tá? Muito, muito legal da turma aí. Só que a gente tem que chegar um momento que tem que parar, tá? Então, eu gostaria novamente de agradecer os parceiros do evento e de forma muito gratificante, do Grupo Reagro, a pessoal da Laleman, o 3R Lab, o Reagro Ensino, estão aí liderando esse movimento para que vocês consigam ter muito conhecimento prático e que seja útil para vocês. Vocês viram tanto de coisa boa que vocês tiveram aqui, tá? A última oportunidade para quem quiser ir fazer uma pós-graduação, um curso de gestão, tá aí o contato novamente da Ludmila, 319-9316-2729, realmente são oportunidades únicas. Novamente agradecer também, agradecer ao Agenor, que foi a apresentação do Reagro, ou agradecer a Joyce, o 3R Lab está à disposição, é um laboratório do Grupo Reagro, com todos os selos do Brasil, isso é importante. Segue lá o Instagram do 3R, que amanhã vai ter sorteio, e terão outros cortes, pontos importantes que foram discutidos aqui no webinar, que talvez você não conseguiu acompanhar, estarão lá, tá? Então, novamente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir ou perguntar sobre o laboratório, Joyce 499-9992-6410. E, por último, a Laleman com produtos específicos para toda a linha aí de levedura, de ruminantes e monogástricos. Estou à disposição. Abração aí do pessoal do marketing, o Marcelo aí também, o Xará, liderando a parte comercial. E, novamente, agradecer ao Dr. Stefano por todo a sua paciência, a sua calma em realmente pegar na mão da turma e começar do básico a construir um pensamento e já notando que o pessoal está começando a acumular conhecimento. Pessoal, eu vou deixar uma abertura aqui para o Steph fazer as finalizações dele e a gente finaliza. Ok, doutor? Beleza, obrigado pelas palavras aí, Marcelo. E eu também só tenho a agradecer, porque assim, a gente vê esse tanto de gente participando, 7 horas da noite, ficando até 8, 8h30, e mesmo, né, todo mundo está em casa aí com o coronavírus, e as perguntas, né, então o pessoal está bem interessado, a gente fica extremamente satisfeito e a gente se sente útil, né? E você falou muito bem aí, ou aquele professor citou aí, né, eu achei muito bacana, que essa é a nossa ideia.
Agora, em tempos de coronavírus, muita gente tem o Netflix, né? Lá você tem uma temporada com vários episódios. Então, essa é a nossa temporada de fábrica e ela, por enquanto, tem 8 episódios. Talvez depois a gente faça até mais, mas, assim, a ideia é, assistindo todos eles, você vai ter uma massa de informação muito grande, de forma bastante didática e de cunho bastante prático. Então, isso que eu acho que é a nossa intenção, é de levar esse conhecimento a todos e eu espero que as pessoas depois sigam distribuindo isso aí pelo país afora. Né? Muito obrigado, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigado, Stefano. Obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou aí do Grupo Reagro, Mari, Neto, Joyce, 3R, Lala. Muito obrigado a vocês, ok? Muito obrigado a todos. Nos vemos aí mês que vem. Até mais.